Uma realização e apresentação da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, estamos iniciando o Diálogo Espírita desta semana. Os desejos estão diretamente atrelados às paixões. São eles que alimentam, na verdade, estas últimas. As paixões, segundo os espíritos instrutores, podem ser muito úteis se disciplinadas, dominadas, porém perigosas quando assumem o controle do indivíduo. Os instrutores comparam as paixões a um cavalo nas diferentes situações, seja domado ou ainda chucro. Então, se os desejos é que fazem brotar as paixões, da qualidade de uns dependerá a qualidade das outras. Importante, portanto, aprender que há desejos que elevam, outros que fazem o espírito estacionar na sua caminhada evolutiva e outros ainda que escravizam a pessoa aos instintos mais primitivos, daí que os rebaixam diante das leis divinas e diante de si mesmos. O quadro Nós e o Mundo de hoje vai tratar de todos esses tipos de desejos e concorrer para o nosso autoconhecimento. E além dos quadro Fonte Allan Kardec e de Cristo e Nós no Terceiro Milênio, uma pergunta que muita gente nos faz. O espírito sofre muito quando desencarna de forma violenta num acidente ou assassinado, por exemplo? Nós teremos a resposta logo mais. O Diálogo Espírita está no ar. Olá, amigos! No quadro Nós e o Mundo de hoje, nós vamos falar de um tema muito importante para o nosso dia a dia. Estou aqui com a Maria Ana e nós vamos falar do seguinte tema: desejos que elevam, desejos que estacionam e desejos que rebaixam. Maria Ana, você pode começar definindo o que é desejo? Então vamos lá, né? O desejo, segundo o dicionário Aurélio, né? Ou online, né? Que hoje tudo está no online, no virtual também. O desejo é o ato ou efeito de desejar, né? É a busca, é a vontade de buscar o conhecimento, a posse ou o desfrute de alguma coisa, né? Nós temos desejos. Segundo Freud, que é o pai da psicanálise, no seu livro Interpretação dos Sonhos, ele vai dizer que a inquietação é do ser humano, porque ele está sempre desejando algo, ele está sempre buscando alguma coisa para ser realizada. E Spinoza, que é um filósofo holandês, no seu livro A Ética, ele vai dizer que o desejo é a própria essência do homem, né? Que o desejo é o esforço, a inclinação por algo que julgamos útil para a nossa conservação e para a nossa necessidade. Muito bem, e isso é bem importante porque a gente precisa entender a diferença também, né, disso no nosso dia a dia, porque aqui, como no tema, o próprio tema diz, nesse quadro, os desejos podem ser a ruína daquele indivíduo, não é? Daquela pessoa, e também podem elevar aquele espírito. Quando nós estamos falando de desejos que elevam, nós estamos falando de virtudes, quando aquele indivíduo, quando aquela pessoa, aquele espírito, consegue pensar no bem, realizar a caridade, ter o desejo de fazer o bem, usar esse desejo que vem do espírito, não é verdade, Mariana? Para o bem, para auxiliar na vida das pessoas, para auxiliar na sua própria vida, para cuidar da sua saúde. Por outra via, quando o desejo ele é usado de maneira inadequada, quando a pessoa tem esse desejo, essas viciações, essas paixões, ele acaba caindo em muitas armadilhas, né? Você lembra de alguma coisa da doutrina que pudesse explicar um pouco sobre isso? Do desejo que a gente acaba exagerando, ou como isso prejudica a nossa vida?
seria as paixões, né? As paixões é um grande entrave, ele demonstra, né, a nossa ainda imperfeição, né? Nós não conseguimos resistir o mal, então nós nos deixamos levar. E na doutrina dos Espíritos, na questão 911, 919, ali entre a 911 e a 19, vai falar que a vontade e o desejo, quando são bem direcionados, é igual um corcel, né? Um cavalo, que ele tem um cavaleiro ali que o domina e direciona. Quando nós nos deixamos levar pelas paixões, pelos excessos do desejo, da inveja, né, do ódio, da vingança, nós nos perdemos, nós ficamos desgovernados. Então, como você trouxe, né, são os desejos que nos rebaixam, que nos estacionam no quê? Na nossa evolução quanto espírito. Quando nós temos os desejos de fazer o bem, ajudar o próximo, nós estamos contribuindo com a nossa elevação, né? Foi bem o que você trouxe, os excessos, né? Nós temos sim o desejo, mas o que nos faz nos perdermos é os excessos. Eu acho que a gente também pode pensar, né, no lado positivo do desejo, né? A gente pensa nisso, a gente tem alguma questão, algum ponto na doutrina que comente sobre esse lado positivo do desejo? Você lembra de alguma coisa? Então, o desejo de fazer o bem, que é a vontade, né? Então, quando nós temos a vontade, nós conseguimos dar um novo sentido para as nossas más tendências, porque a vontade, ela é uma alavanca que vai nos proporcionar o caminhar num direcionamento da caridade, do amor. Então, dentro da doutrina, fala-se muito da vontade. A vontade do espírito que vem, né, algo íntimo de busca. E esse desejo, essa vontade, ela está entrelaçada com a nossa evolução, com o nosso desenvolvimento. Então, cada encarnação, né, cada existência, nós buscamos os desejos de sermos melhores. Exato. Eu acho que também há desejos que estacionam, que está ligado com aquela falta da consciência que o espírito tem de melhorar, de buscar, de aprimorar o seu próprio eu, de conhecer-se, não é? Então, esse desejo que faz com que a pessoa procrastine, com que a pessoa não busque o melhor. Há tantas pessoas que elas dizem, mas para que eu vou estudar? Ou por que eu vou melhorar nesse aspecto? Se logo eu vou morrer ou partir dessa vida, não tenho interesse de aprimorar, né? Está tudo bom como está. A gente vê a preguiça ali daquele indivíduo de buscar, de sair daquela condição, não é? Me parece que esse desejo que não é cultivado para o bem, ele pode cair em dois vieses. Ou a pessoa estaciona, ela procrastina, ela evita o progresso, que é uma coisa boa para o espírito, ou ela acaba caindo no outro extremo, que é o excesso, né? Então, desejar muito algo também pode ser prejudicial. Isso. Sabe, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 926, que ele vai dizer assim, que a civilização, ao criar novas necessidades, né, ela traz novas aflições. E muitas vezes nós temos a ilusão de que necessitamos disso e daquilo, e às vezes nós precisamos de tão pouco. Então, esse desejo desenfreado, né, irracional, vamos dizer assim, nós nos perdemos mesmo, nós estacionamos, como você falou ali, o viés, né? Tanto podemos estacionar, como podemos ali ficar perdendo um tempo preciosíssimo. Então, Emmanuel, né, que é o espírito que traz, né, que o Chico Xavier psicografa, Emmanuel vai dizer para nós que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e que nós devemos estar atentos ao que nós estamos escolhendo. E essas escolhas são os nossos desejos. Como que nós estamos desejando?
E como que nós podemos fazer assim uma avaliação de não desejar além do necessário, não cairmos no supérfluo, né? na coisas fúteis, nos exageros, né? Orando e vigiando. Sempre, né, Mariana? Eu gostaria de lembrar de uma questão, que é a questão 641 do Livro dos Espíritos, que diz assim: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Aí a resposta dos Espíritos é: isso depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente tentado a praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Se o homem deixou de fazê-lo apenas por falta de ocasião, é culpado. Então, orai e vigiai, o que a Mariana está trazendo é justamente isso. Nós estarmos sempre com a consciência de que tudo que realizamos, de tudo que pensamos, de tudo que fazemos aqui no plano terrestre, enquanto espíritos encarnados, sofremos as consequências dessas ações. Então, uma vez que nós identificamos o desejo, como em vários pontos o Evangelho nos traz, o Livro dos Espíritos nos traz, o desejo para o bem, o desejo de melhorarmos, né? O desejo de avançarmos espiritualmente, nós estaremos dentro do que Cristo recomendou, não é? E quando a gente está ainda muito focado na materialidade, quando estamos muito presos ao egoísmo, ao orgulho, nós vamos, em alguns casos, cair nessa questão do desejo que não é... As paixões, né? As paixões, e que são excessivas, não é? Certo. Então, vamos procurar desejar sempre o melhor para nós e para o nosso próximo, para que possamos estar sempre iluminados, felizes. É verdade, que a gente possa ter a consciência, o treino diário, sempre, né, Mariana? Isso mesmo. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. No quadro Fonte Allan Kardec de hoje, eu resolvi comentar a respeito de uma questão que as pessoas questionam muito. Sonhos. O que sonhamos, por que sonhamos? Há muito questionamento, né? Muito mistério, místicas a respeito dos sonhos que nós sonhamos durante a noite. Então eu fui buscar na Fonte Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, aqui é o capítulo 8º, da emancipação da alma. Bem, a verdade é que toda noite a gente, ao dormir, se desprende do corpo. Fica semi-preso através dos laços fluídicos, né, que nos unem ao corpo, mas a gente se desprende e vai ao mundo espiritual, que é o nosso habitat natural. Porém, na nossa consciência plena, pois quando estamos encarnados, estamos na nossa semiconsciência, né? Esse consciente que a gente utiliza é uma porção do nosso cérebro que tem a percepção do mundo encarnado. Ao dormirmos, nós nos emancipamos. E como disse Jesus, vocês morrem toda noite e ficam com medo da morte depois, né? E é uma verdade, porque a morte nada mais é do que essa emancipação da alma, só que quando chega a desencarnação total, aí se desprendem todos os laços fluídicos que prendem ao corpo material. Dessa forma, quando retornamos ao corpo e despertamos, temos lembranças de sonhos. E esses sonhos eles podem ser de inúmeras formas, mas em geral sonhamos e tentamos interpretar esses sonhos. O que é inviável, porque o sonho, na verdade, ele é uma interpretação. Vejam bem, estando nós no plano espiritual,
temos uma percepção e um entendimento diferente do que quando estamos aqui no plano material. Seria mais ou menos como se tivéssemos dois idiomas diferentes. Um idioma no plano espiritual, quando estamos desprendidos do corpo, e um idioma quando estamos presos ao corpo material. E dentro dessas percepções que percebemos através dos nossos sentidos. Ao acordarmos de manhã, nós tentamos interpretar com o nosso idioma e com a nossa percepção nesse mundo material aquilo que se passou no plano espiritual, que é uma percepção completamente diferente, o nosso consciente está completamente alterado, ou na verdade estará na forma natural do espírito e num idioma diferente, numa situação diferente. É essa perturbação que causa aquelas emoções estranhas do sonho. Foi um sonho tão esquisito. Geralmente a gente tem sonhos confusos que não consegue identificar, não se sabe porquê, como, pessoas desconhecidas, mas que nos trazem a sensação de que a conhecemos. Enfim, todas as variedades de sonhos, na verdade, eles são uma interpretação do nosso consciente encarnado em relação ao que vivenciamos enquanto dormíamos do nosso consciente amplo de espíritos. Então essa é a dificuldade e a impossibilidade que temos de interpretar nossos próprios sonhos. E toda a questão em volta da mística de sonhos, ela passa a ser, na verdade, uma perda de tempo, porque não se pode interpretar fatos reais através de um sonho que é uma interpretação conturbada. Porém, também, aqui no Livro dos Espíritos, a espiritualidade responde ao Kardec que haverá um dia em que, logicamente, com a evolução intelectual e moral, principalmente, dos seres humanos, todos nós teremos sonhos como aqueles que tinham os profetas, aqueles sonhos que nos trazem informações, que nos trazem verdadeiros ensinamentos dos planos superiores. Isso sim, quando nós estivermos efetivamente evoluídos e merecedores desse fator de evolução, desse fator de amplitude e ligação junto ao plano mais alto. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá! Hoje no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, abordaremos a máxima: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Como na parábola dos talentos, o talento que nos foi concedido não é para ser enterrado, nem para se fazer mau uso dele, mas para ser utilizado em prol da própria evolução intelectual e moral e na prática da caridade. Jesus nos ensina que os bens concedidos pelo Pai a nós são para ser usufruídos, utilizados de acordo com a capacidade e as possibilidades de cada um. Muitas vezes nós nos perguntamos por que uns têm tantos e outros um pouco menos. Mas nós devemos lembrar que Deus, nosso Pai amoroso e bondoso, dá e distribui a cada um de nós conforme as nossas possibilidades, até para que o nosso fardo, o fardo das nossas provas, das nossas expiações, das nossas tarefas, das nossas missões, esteja em conformidade com a nossa capacidade de aqui chegarmos
e realizarmos as nossas obras. Para isso, cada um recebe daquilo que necessita para se desenvolver. E tudo aquilo que nós já adquirimos como bagagem, os nossos talentos, as nossas facilidades, nós trazemos conosco. Muitas vezes pode ser que essa bagagem, nesse momento, caia no esquecimento providencial para que nós assim desenvolvamos outras habilidades, ou como tocar um instrumento, aprender uma língua, ou se familiarizar com outras ciências, com outras matérias, com outras tarefas, para que um dia nós possamos estar e saber de tudo um pouco com primazia, com zelo, com cuidado. Então, por isso, nas múltiplas encarnações, nas nossas várias existências, nós recebemos os talentos necessários para que aqui nos desenvolvamos. Por isso, quando Jesus nos diz que muito se pedirá àquele que muito recebeu, é porque é a nossa responsabilidade. Teremos que dar conta daquilo que nos foi cedido, assim como o conhecimento espírita. A nós, espíritas, quantas oportunidades, conhecimento, esclarecimento. Não podemos mais dizer que não sabemos disso ou aquilo dentro do que nós viemos buscar na ciência, na filosofia e na religião espírita. Por isso, meus amigos, cada um de nós desenvolve-se com as suas habilidades. Por isso é cobrado de cada um, conforme os seus feitos, conforme as suas possibilidades e conforme a sua capacidade intelectual e moral. Então, o que significa dizer, o que Jesus nos disse e nos diz diariamente, muito se pedirá àquele que muito recebeu, é em conformidade com o nosso aprendizado, com as nossas possibilidades, com aquilo que já conseguimos desenvolver, com o que já conhecemos. Então, prestaremos conta de tudo que nos foi cedido. Quem recebe mais, portanto, precisa devolver o seu conhecimento multiplicado. Não podemos ficar para nós o que já temos. Precisamos espalhar, assim como o Evangelho de Jesus, todo o conhecimento espírita adquirido. Muita paz e muita luz para todos. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná precisa de você para manter no ar este programa. Faça contato pelo e-mail adpr@adpr.org.br ou pelo WhatsApp 41 98 777 2201 e obtenha mais detalhes. Além de doações avulsas, você pode colaborar veiculando anúncios publicitários como forma de apoio cultural. Divulgue o seu produto ou serviço para toda a região metropolitana de Curitiba, com alcance nacional pelo nosso canal no YouTube. Os valores dos anúncios são incríveis, muito abaixo dos praticados no mercado. Informe-se. Ajude você também a fazer o diálogo espírita cada vez melhor. Olá, amigos. No quadro O Espiritismo Responde de hoje, a questão que nos foi enviada é a seguinte: quando o espírito morre, desencarna num acidente violento ou é assassinado, tem uma morte súbita e geralmente violenta, ele sofre muito? Essa pergunta Kardec fez também aos espíritos. Perguntou como era o momento do desencarne para o espírito. E eles responderam que, regra geral, no desencarne normal, quando há uma longa doença, ou há uma velhice, alguns anos de preparação, o processo é lento. É como uma lâmpada que se apaga. Não é o espírito propriamente que se liberta só do corpo, é o corpo que deixa de produzir energia vital, não tem condições de continuar a manter
preso o espírito e ele se liberta pelo desencarne. Nos processos súbitos, porém, como nos acidentes ou num assassinato, o processo de preparação, aquele período muito necessário, muito útil da doença, da velhice, que vai desapegando o espírito aos poucos do corpo físico, não acontece. O espírito está plenamente preso ao corpo, em plena vitalidade, e com um acidente súbito as condições de vitalidade cessam, a máquina corpórea não tem condições de continuar funcionando e ele, por assim dizer, é expulso do corpo físico, deve se desacoplar. Porém, o seu desprendimento espiritual, regra geral, varia muito. Por quê? Ninguém, quando desencarna, vai propriamente para um lugar. Ele vai diferente, ele vai para o lugar ao qual intimamente já está ligado. Aonde nós projetamos os nossos pensamentos? Com quais esferas de afinidades, né, nós desenvolvemos os nossos sentimentos, as nossas aspirações, os nossos objetivos na vida diária? Esse lugar mental que nós já ocupamos durante a vida terrena é aquele que nos aguarda após o desencarne. Então, comumente nós dizemos que ninguém vai para o umbral, para uma esfera obscura, para uma esfera luminosa, se já não vive nela interiormente. Com o desencarne, o corpo deixa de nos prender e nós nos projetamos para essa esfera espiritual de acordo com o nosso grau de afinidade. Os espíritos dizem que, normalmente, se há sofrimento físico, ele se dá antes do desencarne, enquanto o corpo está em agonia ou ainda a pessoa conserva a sua consciência como encarnado. No momento propriamente dito do desencarne, é como que um aturdimento, normalmente, mesmo nos violentos, e o espírito se vê já fora do corpo. Se ele viveu a vida inteira com as suas projeções mentais, as suas aspirações ligadas unicamente aos objetivos materiais, o que acontece? Ele não está intimamente preparado para enxergar o plano espiritual. E não há saltos na natureza, não há milagre. Ele vai continuar vendo aquilo que o rodeia. E como está preso ainda às sensações físicas, muitas vezes ele se acredita encarnado. Ele não sabe que desencarnou. Quantas vezes nos centros espíritas a gente ajuda, até porque os espíritos desencarnados nessa condição veem mais facilmente aqueles que têm o corpo físico do que aqueles familiares que o aguardam amorosamente. Então, quantas vezes nos centros espíritas nós recebemos o contato com os espíritos assim, eles pensam que estão encarnados. Eles se acreditam na posse do corpo físico, porque eles se enxergam tal qual eram, tais quais eram, da mesma forma, sentem as necessidades físicas, até que aos poucos vão se preparando para a realidade espiritual e vão sendo socorridos. Então, no desencarne violento, a alma é projetada para a esfera espiritual em que já se situa intimamente. Se ela é desmaterializada, voltada para as questões espirituais, não vive apenas para a vida material, ela faz esse processo com tranquilidade. Enxerga quase que de imediato seus entes queridos e é recolhida e encaminhada. Quando, porém, ela está presa ainda apenas aos valores materiais, esse processo demora mais. Ela fica, às vezes, meses, dias, horas, anos, em alguns casos, acreditando estar encarnada, até que se sinta desconfortável com a própria situação e se prepare espiritualmente ou mentalmente para as novas esferas de vida. Pode também estar sendo socorrida por entes queridos que tenham mérito, que aos poucos conseguem despertá-la para a realidade espiritual. Assim, nós desencarnamos conforme vivemos. E a receita para bem morrer é viver bem. Muita paz.